E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um Historizado Company aí, a história de tudo para vocês. Hoje nós vamos tratar aqui justamente dos movimentos libertários existentes, né, no mundo como um todo. E esses movimentos libertários são filosofias que acabaram saindo de ideologias políticas. Mas o grande eixo mesmo dos movimentos libertários, como o socialismo libertário, o comunismo libertário, o movimento Antifa, Black Blocs, né, o anarcocapitalismo, o neonazismo, esses movimentos libertários, eles como um todo, eles partem, né, de um centro que foi o anarquismo de Proudhon e de Bakunin, que foi o primeiro movimento libertário. Então, se vocês querem saber as raízes desses movimentos, né, se liga aí no canal, dê o seu like, se inscreva no canal, marca o nosso sininho, porque nós já vamos começar, tá ok? Mais um assunto interessantíssimo sobre a política mundial. Bem, galera, para a gente poder entender esses movimentos libertários, nós temos que entender que as filosofias políticas, elas sempre se desenvolvem, né, ao longo dos séculos. Então nós temos aquele centro político democrático, nós temos a esquerda e uma esquerda mais extrema, e nós temos uma direita e uma direita mais extrema. Não é diferente nesses movimentos libertários. O anarquismo, ele é o grande centro desse movimento. O anarquismo de Proudhon e Bakunin pregava o fim da existência do Estado, tá? Um federalismo, uma economia mutualista, tá certo? Uma educação libertária, né? Um ateísmo, porque não haveria mais necessidade da existência da religião, e Proudhon ele pregava isso com a desobediência das leis para acabar com o Estado, e Bakunin seria a violência, usava a violência para atacar os órgãos do Estado. Nós temos até outros vídeos aqui no canal Historizado que você pode procurar, como a história do anarquismo, as indicações do livro A Propriedade é um Roubo de Proudhon e outros vídeos mais aí. Então a gente pode entender o anarquismo como grande centro. Vamos fazer assim, tá? Logo à esquerda anarquista, podemos chamar dessa forma, não existe bem uma esquerda anarquista, mas vamos dizer que a esquerda, né, a partir desse movimento libertário, que todos saíram do anarquismo, à esquerda vem o anarcossindicalismo. O anarcossindicalismo nasceu com Bakunin, tá ok? Ele foi um movimento dentro dos sindicatos, lá no século XIX, início do XX. Ele utiliza a bandeira vermelha e preta, que significa justamente o anarquismo e o socialismo. Para os anarcossindicalistas, tá ok? Eles pregam o fim do Estado, eles pregam uma sociedade sem classe, mas para eles é a partir do movimento operário é que eles chegarão ao poder. Então muitos sindicatos e muitos movimentos anarcossindicalistas nascem dentro de sindicatos, né, protestando contra o governo liberal e protestando contra o sistema capitalista. Esse seria o anarcossindicalismo que existe hoje. Nós teremos então, também ainda à esquerda, o socialismo libertário. O socialismo libertário também utiliza a bandeira vermelha e preta. Devemos saber que o socialismo libertário, ele nesse caso, ele é contra, tá ok, o Estado socialista. Porque o socialismo libertário, ele também prega o fim do Estado, prega o fim das hierarquias, prega a democracia. Então o socialismo libertário, presta atenção, ele não é o socialismo tradicional com o Estado. O socialismo libertário, ele nesse caso, ele tá ligado aos movimentos liberais dentro da sociedade. Eles defendem o fim da diferença de gêneros, eles encabeçam a liberdade sexual, né, o fim do racismo, o fim da discriminação no homossexualismo, eles questionam muito sobre o meio ambiente. Então esse seria o socialismo libertário, tá? Após ele nós temos o comunismo libertário. O comunismo libertário, ele é diferente do socialismo libertário. O comunismo libertário também usa, tá ok, a bandeira vermelha e preta, e ele é um misto do anarquismo com o marxismo tradicional. Ele também prega o fim do Estado, prega uma sociedade sem classes, ele tem como base aí subir ao poder,
né, levando ao fim do Estado e muitas vezes se utilizando da violência também. Dentro da esquerda ainda, podemos trabalhar aqui um outro que seria justamente o movimento Antifa, o movimento Antifa. O movimento Antifa, na verdade, ele teve sua raiz nos anos 20 e 30 na Alemanha, já contra o fascismo alemão, italiano, nos Estados Unidos, nos anos 20 e 30 também, contra os nazistas americanos, que abraçavam o nazismo dentro dos Estados Unidos. E o movimento ele existiu sem organização, sem líderes. Quando foi agora para o século XXI, o movimento Antifa, ele ganhou força, tá entendendo? E o que vocês acabaram vendo de manifestação na rua é que o movimento Antifaz, ele é contra os governos de ideias fascistas e é contra o racismo. Então, em qualquer lugar do mundo que um governo pegar tendência fascista ou for um governo racista, o movimento Antifa vai aparecer. Compreenderam? Ele não necessariamente se utiliza da violência, ele se utiliza da não agressão em manifestações pacíficas, mas que muitas vezes entra em choque com a polícia e acaba terminando o movimento em violência. Um outro grupo, para fechar esse lado da esquerda, vamos dizer assim, que saiu do anarquismo como movimento libertário, seria justamente os Black Blocs, né? Os Black Blocs que foram até perseguidos. Os Black Blocs foi um movimento espontâneo, também libertário, contra o neoliberalismo e a globalização. Eles não tinham uma ideia se iam seguir um socialismo, um comunismo, um anarquismo. Os Black Blocs eles simplesmente apareceram em manifestações, destruindo agências bancárias, destruindo instituições financeiras que emprestavam dinheiro, destruindo concessionárias de carro. Eles eram contra a globalização capitalista e contra o neoliberalismo e o capitalismo. Compreenderam? No caso agora, para a gente se concentrar, a partir, né, a partir da esquerda, né, a partir da direita desse anarquismo, nós temos o anarcocapitalismo. Tá gostando? Deixa seu like aí, se inscreva no canal, indique aos colegas essas bases das filosofias políticas libertárias, compartilha, muito bacana. O anarcocapitalismo, né? Até que poucos conhecem. O anarcocapitalismo nasceu na escola austríaca, criado por Rotterdam, sabe? Murray Rotterdam. Ele tem como base o anarcocapitalismo o fim do Estado. Seria uma política completamente inexistente como a figura do Estado. E, na verdade, você teria as privatizações gerais e uma livre concorrência intensa com tudo, onde a sociedade ela se autogestaria de forma capitalista e o trabalho trazeria esse dinheiro e a relação econômica, tá, levaria a todos a terem propriedades de terra através do seu trabalho, não resta dúvida, como também os bancos não seguiriam necessariamente bancos centrais, a moeda seria uma moeda livre, numa livre concorrência bancária, tá ok, para circular o capital pelo mundo. Eles também têm como base a não agressão, tá ok? A não agressão da relação humana, tá certo? E tudo seria na concorrência, tudo estaria no meio da privatização. A educação, a saúde, a segurança. As leis seriam feitas por tribunais privados também em determinadas regiões. Cada federação teria seus tribunais privados, tá ok? E você não teria leis públicas. O anarcocapitalismo ele vai se desenvolver, tem ganhado bastante adeptos. Compreenderam? Ele também foi chamado dessa forma pela escola austríaca, né, dentro de um artigo que sai dela, justamente porque ele seria, digamos assim, uma direita do movimento anarquista de Proudhon e Bakunin. Olha que interessante. Ainda dessa tendência direita, nós teremos aí, no caso, os neonazistas. Os neonazistas é um movimento inspirado no nazismo. Ele surge por uma questão econômica, principalmente dentro da Europa. Os caras são racistas e gostam das bases do nazismo. Mas os neonazistas, eles discriminam não só negros como judeus, muçulmanos, orientais, porque principalmente os neonazistas, eles não têm uma organização internacional. Cada país tem seu grupo neonazista e eles discriminam de acordo com a economia.
Um exemplo, na Europa, os neonazistas não aceitam os imigrantes que vêm da África e da Ásia. Né? No Brasil, em São Paulo, os neonazistas não gostam dos nordestinos, dos homossexuais, principalmente os nordestinos que eles dizem que vão lá tomar os empregos deles. Estão entendendo? Então o movimento neonazista, ele surge por uma questão muito econômica, tá? Nesse caso, para a gente lembrar, a bandeira que o anarcocapitalismo, presta atenção, a bandeira que o anarcocapitalismo usa é uma bandeira de cor amarela, simbolizando o ouro, e preta, simbolizando o anarquismo. A bandeira neonazista é a suástica, é a bandeira nazista, são as antigas bandeiras nazistas. Porque aí nós temos também um movimento libertário neofascista. Nós não podemos confundir a política neofascista e os partidos políticos neofascistas com o movimento libertário neofascista. O movimento libertário neofascista, ele é um movimento aberto. São pessoas que abraçam as ideias de Mussolini, abraçam as ideias fascistas e começam a montar grupos, tá entendendo? E saírem em apoio a governos com tendências neofascistas. Esses grupos se reúnem, fazem movimento e tudo mais, tá entendendo? E eles então vão às ruas, né, apoiar essas ideias racistas, apoiar as ideias de centralização política, apoiar a formação de ditadura fascista. No Brasil, como exemplo, eu posso citar aqui o movimento, né, da Sarah Winter, dos 300, foi um movimento que apoia o governo Bolsonaro por ter algumas tendências ao fascismo, assim, acredita-se, né? E no movimento neonazista brasileiro, eu posso trazer para vocês que muitos neonazistas brasileiros, eles têm a ideia de tornar regiões independentes e aplicar governo nazistas em determinadas regiões, onde o movimento neonazista brasileiro é muito forte para a região de São Paulo e para o sul do país, a região sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estão entendendo? Né? Então esses movimentos libertários, tanto de tendências, digamos assim, esquerdistas como direitistas, teve como eixo o anarquismo, o maior dos movimentos libertários, galera. Tá ok? Tá certo? E aí eu posso trazer para vocês aqui um outro ponto muito importante. Hoje nós temos o quinto poder. O quinto poder são as redes sociais. Muitos governos do mundo não perceberam que hoje nós temos um quinto poder. Existe o poder executivo, legislativo e judiciário. E aí muitos especialistas falavam que a imprensa é um quarto poder, e a imprensa é um quarto poder porque ela leva a população a fazer movimentos, ela pode enganar, ela pode apoiar a população. Mas hoje eu quero trazer para vocês que as redes sociais, como o Facebook, o Instagram, tá? Ou mesmo a liberdade de publicação no Google, no YouTube, tá certo? As redes sociais, a internet, ela é libertária também ainda. E nesse caso a internet, ela tem as redes sociais como um quinto poder. Quem imaginou que nós teríamos, né? Muitos ainda não viram assim. Então se liga, você tem hoje os movimentos libertários e o quinto poder. Muitos movimentos são organizados através do Face, através do Instagram, né? Através dos próprios canais de YouTube e tudo mais, movimentando as massas. Dois exemplos fortes disso que eu quero trazer para vocês seria a Primavera Árabe, onde as redes sociais foi esse quinto poder, movimentando a queda de ditadores que estavam há 30, 40 anos no poder no Oriente Médio, tá ok? No norte da África. Da mesma forma que nós temos agora também um movimento em relação ao Floyd, compreenderam? Contra o racismo, olha só. O quinto poder fez essa grande manifestação, essa gigantesca manifestação belíssima contra o racismo, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. E não só o Floyd, como vários outros nomes. Compreenderam? Então se liga, hoje nós temos o quinto poder, as redes sociais, e ela faz parte de toda essa movimentação, tá ok? De liberdade, o movimento libertário. E os governos, muitos deles, ainda não perceberam que hoje nós temos não só os 4 antigos poderes, mas nós temos um quinto poder. Se gostou aí do nosso comentário, viraliza ele, mostra pra galera o que seria esse quinto poder e a força que ele tem, não vamos abandonar. Galera, muito obrigado, tá ok? Dê o seu like aí, porque agora você já ficou historizado.